Não demora. Aí, começamos. Bom, gente, então boa noite para todo mundo. Só para a gente se contextualizar nesses dias, nós vimos, então, até agora, o conceito de texto e como ele está atrelado, né? Quais os conhecimentos que a gente tem que ativar para produzir ou tanto para interpretar um texto. Então, nós vimos os conhecimentos linguísticos, os conhecimentos de mundo, os conhecimentos de estrutura textual e mesmo o de interação. E aí, falamos também sobre os textos publicitários, né? As funções específicas do texto publicitário. Na semana passada, falamos especificamente sobre o anúncio publicitário, um dos gêneros de produção no meio publicitário. E eu tinha falado para vocês que no final dos slides tinha uma atividade que vocês não deviam fazer ainda, porque a gente vai marcar essa atividade um pouquinho mais para frente, porque antes a gente vai falar sobre o conteúdo de hoje. Então, eu coloquei para vocês lá no Moodle os slides de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre texto e contexto. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Aqui. Acho que agora foi, né? Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Obrigada. Bom, gente, então nós vamos falar sobre texto e contexto e como que eles estão extremamente ligados na produção textual, seja de qualquer gênero textual. E para isso a gente vai considerar especificamente o texto publicitário, né? Então vamos lá. Bom, pensando no texto publicitário, né? Então, todo texto é produzido, e não só o texto publicitário, mas qualquer texto é produzido num contexto sócio-histórico. Ou seja, que ele vai levar em conta a realidade social e histórica daquele grupo. E sempre pensando num determinado público-alvo, né? Então, que tem as necessidades e os desejos que a propaganda pretende atingir. E para isso, né, então a gente deve considerar que, dentro de um contexto específico, eu vou criar propagandas que são aceitáveis para aquele contexto. Caso contrário, o público pode reagir muito mal. Então, é todo um conjunto, como nós vimos, a questão do anúncio publicitário, é todo construído a partir de título, lembram lá da imagem, o texto, a assinatura, né? A marca com o slogan, é sempre um padrão. E a seleção do título, a seleção da imagem, tudo isso tem que estar relacionado com aquela realidade, o que é aceitável naquele momento específico. Então, para a gente pensar um pouquinho a esse respeito, nós temos duas propagandas não tão novas, né? Não são antigas, mas não são novas também. A primeira, né? No caso ali, nós temos um anúncio de um iogurte zero, então Pense Light da Batavo, então zero açúcar, zero gordura, enfim. E aí nós temos essa representação ali do Viva Leve, tá bem aqui no cantinho, Viva Leve, Pense Light, e aí como garota propaganda aí nós temos a Ana Hickman. E por que essa seleção da Ana Hickman? Justamente porque ela cumpre
uma boa parte, pelo menos, dos requisitos ali de um padrão que se constrói construído pela mídia, enfim, e por muito tempo perpetuada, né? Então, a mulher alta, magra, né? Que é a modelo, que era vista como uma modelo. Então, magra, alta, loira, branca, né? Então, ela cumpre todos esses requisitos. E quando a gente pensa num produto light, espera-se ali que você coloque uma imagem de alguém que as mulheres teriam desejo de ser como elas. Então, num determinado momento, a Ana Hickman era essa representação, era essa mulher ideal, né? Almejada, a figura da modelo mesmo, de passarela que as mulheres iriam almejar. Consequentemente, levar ela para a publicidade está atrelado justamente a isso, quer dizer, o produto, por ser light, levaria, né, as mulheres em busca desse ideal. E aí é todo um conjunto, porque se a gente está pensando em produto light, a gente está pensando em leveza. Então, as cores, vocês podem ver que são cores claras, né? O azul claro ali da marca. Ela está num gramado, né? O pensamento ali é com flores, que está tudo relacionado a essa leveza, a essa naturalidade. Uma roupa branca, né? Bem tranquila, com o ideal de reproduzir o que se espera a partir do consumo desse produto. Do outro lado, nós temos a Juliana Paz, aí bem mais novinha, e ela era a garota propaganda da cerveja. E aí a gente tem um brinde às coisas boas do verão. Ali também nós temos essa associação de que a cerveja, ela era feita, a propaganda dela era feita pensando num público masculino, justamente porque aí a mulher como objeto de desejo, né? E aí posto dessa forma de biquíni e com o atributo de boa, né? Esse boa, as coisas boas do verão, então associando ela como a boa, né? E a cerveja, mostra claramente o quanto que esse produto era direcionado a um público masculino. E assim foi por muito tempo, né? Ainda a gente tem muita propaganda de cerveja atrelada a essa figura feminina. Que com o tempo isso foi se modificando por conta justamente desse contexto sócio-histórico. Hoje nós sabemos que as mulheres passaram a tomar muita cerveja e aí a publicidade não dá para focar só no público masculino, né? É um produto que já vai atingir tanto o homem quanto a mulher. E para isso a publicidade tinha que se reconstruir, né? Tinha que se transformar. Então, a todo momento a gente percebe que essas questões sociais, essas questões históricas, elas vão refletir muito no tipo de propaganda. A figura da mulher, ela sempre demonstra muito claramente isso. Desde a gente pensar lá atrás, quando o produto de limpeza era só associado à figura feminina, a bebida sempre associada ao público masculino. Então, isso demonstra muito do que nós tínhamos a respeito do papel de cada um dentro da sociedade. Hoje a gente já tem uma transformação, uma luta pela igualdade. Então, por isso que hoje não se espera mais esse tipo de propaganda, embora possa acontecer. Aí nós temos novamente aí a questão da verão, né, que ela até fazia ali a vai verão, vem verão, que também explorava muito a sensualidade feminina, atrelada à publicidade, e hoje também a gente não espera tanto esse tipo de propaganda. Então a gente tem ali duas marcas, a Brahma e a Itaipava, associando aí, abusando, aproveitando da imagem sensual da mulher para atrair o público masculino.
E aí, nós já temos essa mudança de perspectiva quando a gente pensa na Heineken, por exemplo, em que a publicidade ela já é voltada tanto para o homem quanto para a mulher. Eu não lembro se foi o ano retrasado ou se foi o ano passado, acho que é o ano retrasado, que teve uma ação da Heineken associando com o futebol. Não sei se vocês chegaram a ver, porque era uma ação assim, que os homens iam ficar assistindo futebol e daria para a mulher o cartão e não sei o que para elas fazerem compra no shopping, né? Então, perpetuando, né, aproveitando do estereótipo de que homem gosta de futebol e a mulher gosta de gastar o dinheiro do marido no shopping. E aí eles iam para esse lugar assistir, e quando era final não lembro qual era o campeonato, porque eu não entendo muito bem. Mas enfim, eu sei que as mulheres iam não lembro se era Espanha, para assistir ao jogo lá na arquibancada, e eles estavam reunidos aqui, só que eles não sabiam. E aí, na hora que eles estão assistindo aqui, mostra elas no telão. Justamente para desconstruir que a cerveja não é só para homem, não é só homem que vai tomar cerveja, e também futebol não é só para homem, as mulheres também consomem futebol, também consomem a bebida alcoólica, a cerveja. Então, é um processo de desconstrução de estereótipos, né? Daquele estereótipo de que a mulher só gosta de ir para o shopping gastar, né? E que não gosta de futebol, que não gosta de bebida, enfim. Então, tudo isso é uma transformação histórica que vai refletir em todas as nossas produções textuais. E a propaganda, ela tem que estar muito sensível a isso, né? O publicitário, ele tem que estar atento para não cometer nenhum preconceito por meio da propaganda, não perpetuar nenhum tipo de preconceito, como já aconteceu muito, né? E aqui a gente tem esses comerciais, por exemplo, o Boticário, que tem trabalhado muito com a questão da diversidade dos diferentes casais, né? As diferentes formas de se constituir um relacionamento. Então, não simplesmente o homem e a mulher, então 2 homens, 2 mulheres. Também tem sido muito explorado a questão étnica, né? Então a diversidade não é somente as loiras, né, que vão aparecer nos comerciais. Então a gente já tem diferentes constituições. Isso por conta da luta pela representatividade mesmo na mídia. A gente sabe que a mídia muitas vezes aproveita disso, porque sabe que vai ganhar espaço, vai ganhar Ibope com isso, mas de qualquer forma é um meio de se representar um grupo, né? Então isso é bastante interessante, embora os conservadores sofram. E aí nós temos alguns casos aqui em que a gente tem esse preconceito arraigado, né? E aí é que a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Então, no primeiro aqui que a gente tem da Anhanguera, então você bem preparado, você bem empregado. Por que esse anúncio foi criticado aí? Ou por que ele revela um preconceito? Justamente porque ele separa ali o homem em 2 partes, o antes da faculdade e o depois. E o depois da faculdade, ele está mais claro, como se a faculdade te embranquecesse, né? Então, isso revela um preconceito. Teve um comercial do MEC que aconteceu a mesma coisa, mostrava uma pessoa negra, e aí na hora que estava pegando o diploma, na hora de assinar, era uma mão branca, como se a educação te embranquecesse, né, te deixasse mais próximo do branco.
Isso é um preconceito, né? Isso revela um grande preconceito arraigado na nossa sociedade. Então, esse tipo de cuidado, falar, mas às vezes foi a iluminação, pode ser, mas você não pode deixar brecha para esse tipo de interpretação. E aqui a gente tem, por exemplo, a linha 4, né, do metrô, conectando o Rio de ponta a ponta. E aí a gente tem essa separação, quer dizer, de um lado negros, de outro brancos, né? Como se cada parte do rio fosse constituída por grupos diferentes, sendo que na verdade está tudo associado, né? Então é muito, hoje principalmente, você tem que pensar 1000 vezes antes de publicar algo, né? Eu falo que um anúncio que você cria, uma legenda que você cria, principalmente pensando numa instituição, tem que ser muito bem pensada para não reproduzir, muitas vezes mesmo sem querer, algum tipo de preconceito. Porque hoje a gente tem essa luta muito constante. Em outras épocas a gente iria achar normal, né? Em algumas situações a gente iria rir e tudo bem, né? Agora a gente pensa de forma diferente, porque há uma mudança de contexto. Bom, por isso, né, a gente tem ali com o texto publicitário. Então, segundo Gonçalves, ele é uma escultura que comunica no conjunto, em que inicialmente o redator joga as ideias conforme as informações do briefing e depois esculpe como se fosse uma obra de arte. O objetivo é dar-lhe forma de comunicar a ideia iconicamente, né? Por meio desse ícone, como que a gente iria comunicar. Depois nós temos uma outra definição de texto publicitário. Então, é uma forma de comunicação de massa, cujos objetivos são transmitir informação e incitar as pessoas a certos comportamentos. E aí provavelmente vocês vão ver, né, na disciplina do PP, essa mudança em relação ao perfil do profissional, do consumidor, que faz com que a gente produza peças pensando nesse consumidor atual. E esse consumidor vai boicotar se tiver alguma peça muito preconceituosa. A empresa quiser levantar uma bandeira contrária a todo o movimento, isso pode gerar problemas de boicote mesmo, né? A gente sabe hoje dos cancelamentos. Então, é preciso estar muito atento. E aí, as características do texto publicitário, nós temos uma unidade estruturada por signos verbais e não verbais, uma estrutura de comunicação pública e comunicação de caráter informativo e persuasivo. Por isso que nós falamos anteriormente que o texto publicitário ele trabalha com a função referencial, que é a de informar, e também com a função apelativa, que é essa de persuadir. E quando a gente pensa nessas campanhas publicitárias, né, essas campanhas como de vacinação, né, essas campanhas institucionais ou mesmo do governo, né, a gente também tem que olhar que tudo isso é pensado numa representação ou com uma finalidade ou até mesmo com uma representação do próprio governo. Nesse caso, nós temos um cartaz de vacinação, então, de incentivo à vacinação. Então, Ministério da Saúde, mais atenção a você. Então, o seu filho quer 2 gotinhas de sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, procure um posto de vacinação na cidade e não esqueça de levar o cartão da criança. E aí tem algumas informações, né? O site, a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e o próprio Ministério da Saúde. Bom, nesse cartaz, a gente percebe que é todo um conjunto que serve para comunicar. Apesar das imagens infantis ali, né, as crianças ou mesmo Zé Gotinha, essa comunicação ela é direcionada aos pais, né? O seu filho
quer 2 gotinhas de sua atenção. Então, a importância de 2 gotinhas, que associando ali 2 segundinhos, 2 minutinhos de sua atenção, para mostrar que é algo tão simples para se resolver, não tem por que você não fazer pelo seu filho. E aí, nós temos lá embaixo, né, esse vacine seu filho menor de 5 anos. E para isso, nós temos a representação dessas crianças em diferentes idades. Então, a gente tem desde o bebezinho até o que teria ali, né, mais ou menos os 5 anos, justamente para demonstrar que mesmo se for bebê, né, ou mesmo que for, sei lá, enfim, tendo menos de 5 anos, ele deve ser vacinado. Então, é todo um conjunto para comunicar, para falar diretamente com os pais, né? Então, por isso que ele fala, vacine seu filho. Então, ele está sempre se dirigindo ao adulto. Bom, e aí, o texto publicitário, então, a gente viu que o texto equivale a todo e qualquer processo discursivo, cuja textualidade resulta de mensagens verbais ou não verbais, ou ambas conjuntamente. Eu posso ter somente linguagem verbal, somente não verbal, ou as duas. De modo geral, a gente tem as duas juntas, né? No caso das mensagens verbais, o texto verbaliza-se linearmente, que é aquilo que a gente também já conversou, né? A gente tem uma sequência de leitura. No caso das não verbais, a textualidade é linear, a gente não tem uma ordem. A gente viu que, de modo geral, a gente lê, né, de forma transversal, mas a gente não tem uma ordem necessária para a leitura do texto não verbal. Segundo Citelli, o texto publicitário é resultado da conjunção de vários fatores psico-socioeconômicos e do uso de efeitos retóricos, entre eles as figuras de linguagem e as técnicas argumentativas, né, os 2 principais pilares da retórica clássica. Que a retórica ela envolve justamente a arte de convencer o outro por meio do discurso. E a publicidade faz isso por meio do uso criativo da linguagem, né? Então, isso pensando no texto publicitário. E aí a gente começa a falar sobre a questão do contexto. Bom, como eu disse anteriormente, o contexto ele comanda a nossa produção textual. Então, é o que a gente falou, mudamos aí a visão acerca da mulher, consequentemente, isso vai refletir nas produções. Por isso, que toda vez que a gente está diante de um texto, a gente tem que tomar muito cuidado e pensar em que época ele foi produzido, porque aquele texto vai revelar um ideal do período. O Monteiro Lobato, ele foi muito criticado justamente por conta de preconceito, né, de racismo. E aí, por conta que ele fala do negro, enfim, ele faz algumas comparações que atualmente não seriam aceitáveis, né? As pessoas não iriam aceitar esse tipo de comparação. Porém, naquele período em que o texto foi produzido, era algo normal. As pessoas usavam realmente daquele humor, entre aspas, né? Não que seja engraçado, mas era algo comum. Então, a gente tem que sempre pensar nesse contexto de produção, né? Quem escreveu um determinado período e queria representar o ideal daquele período. É aquilo que o autor conhecia, é aquilo que era natural para a época. E por isso que, se a gente parar para pensar, muitas obras, muitas músicas, se a gente ouvir hoje, a gente considera como algo não aceitável, né? Você fala, poxa, isso revela um preconceito. Então, cada período vai representar
a ideia predominante naquele contexto. Então, nós temos aqui o conceito de contexto. Então, o processamento do texto depende não só das características internas do texto, como do conhecimento dos usuários, pois é esse conhecimento que define as estratégias a serem utilizadas na produção ou recepção do texto. Todo e qualquer processo de produção de textos caracteriza-se como um processo ativo e contínuo de sentido, e liga-se a toda uma rede de unidades e elementos suplementares, ativados necessariamente em relação a um dado contexto sociocultural. Dessa forma, pode-se admitir que a construção do sentido só ocorre num dado contexto, porque a gente só consegue ativar o sentido de um texto quando a gente associa diretamente àquele contexto. O contexto cultural, o contexto social, ou mesmo o contexto quanto à situação em que aquele texto foi produzido. E às vezes tem alguns textos que a gente lê, ou mesmo, eu falo principalmente música, né? Às vezes a gente ouve algumas músicas e ela não faz muito sentido. A gente até canta, tal, mas ela não faz muito sentido. A partir do momento em que a gente conhece o contexto daquela música, a gente começa a entender melhor. Falar, então aqui ele está dizendo sobre isso, aqui ele está falando de tal coisa. Aquilo tudo começa a fazer mais sentido para nós. Então, por isso que é tão importante considerar esse contexto na hora da gente interpretar um texto, na hora de produzir também, né, sem dúvida. Então, a compreensão da mensagem, ela é uma atividade interativa e contextualizada, pois toda mensagem ela é produzida num contexto específico, numa situação comunicativa específica, pois requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes e habilidades e a inserção desses saberes e habilidades no interior de um evento comunicativo. O sentido de um texto é construído ou reconstruído na interação texto e sujeitos, e não como algo prévio a essa interação. O sentido ele não está dado, né? Ele se constrói no momento da interação. Por isso que, se vocês pegarem um texto que vocês leram na infância, por exemplo, vocês podem falar, nossa, então esse texto, quando eu li, eu gostei de tal e tal parte, ou eu não entendi tal parte. E você pega, sei lá, tantos anos depois, e ao ler esse livro, você consegue retirar muitos significados. Falo que tem uma frase que diz que toda leitura é uma primeira, toda leitura é uma releitura. E toda releitura é uma primeira leitura. Como assim? Toda vez que você lê um texto pela primeira vez, é uma releitura. É uma releitura porque você vai para aquele texto com todo o seu conhecimento, tudo que um dia você já leu no mundo, você vai para ele. Então, é um processo de releitura. Mas mesmo assim, quando você vai reler, né, você já leu aquele texto em determinado momento, você vai novamente para ele, é uma nova leitura. Porque você não é mais o mesmo de 2 anos atrás. Você é uma nova pessoa, com novas perspectivas, com novos conhecimentos, e você vai para aquele texto e consegue retirar sentidos que você não tinha retirado na primeira leitura. Então, por isso que esse processo é constante. O ano passado, eu comecei a trabalhar uma disciplina com os meus alunos do curso de letras, falando sobre leitura. O primeiro livro que marcou a vida como leitor. E aí eu sempre lembrava de uma história que eu tinha lido e eu tinha gostado muito na infância, e eu nem lembro, acho que eu tinha uns 10 anos, e eu tinha gostado muito daquele livro.
E eu falei, nossa, eu sempre lembrava do livro, mas eu não lembrava por que eu tinha gostado. E aí eu falei, vou procurar, né, num sebo online, ver se eu encontro o livro. E eu encontrei, comprei e fui reler. E eu falei, nossa, é uma outra leitura. E eu falei, nossa, eu entendi por que eu tinha gostado na época e fiquei tentando compreender os sentidos que tinham ativado na figura de uma criança. Naquele momento, o que será que eu tinha associado para gostar tanto dele? Era um livro infantil e mesmo assim eu li e falei, nossa, era uma nova leitura, né? Porque a gente que é do curso de letras, a gente sempre fala que o bom livro é aquele, o bom livro infantil é aquele que pode ser lido em qualquer idade, porque você lê, se emociona, você não é aquela coisa bobinha, né? Então, e acho que quando eu me deparei com esse livro foi isso. Falei, nossa, a leitura que eu fiz com 10 anos é totalmente diferente da que eu faço hoje, né? Embora eu ficasse sempre associando com o que eu poderia ter gostado na infância. Mas é sempre um processo interessante. Então, a todo momento que a gente se depara com o texto, a gente já pode ter lido várias vezes. A cada leitura, a gente vai retirar um sentido novo, porque o contexto muda. Pode ser que diante de uma música X, num determinado momento, você não consiga atribuir tantos sentidos. No outro, você já fala, nossa, isso aqui tem relação com o que eu estou vivendo, por exemplo. Então, a gente vai fazendo conexões a todo momento. E aí, para pensar um pouquinho a respeito desse contexto sociocultural, eu trago aqui para vocês essa embalagem de cigarrinhos de chocolate ao leite, que foi veiculado de 1952 a 1966, muito tempo. Hoje, isso é totalmente banido, né? Jamais a gente teria um tipo de doce, né, feito para criança, associado com algo tão prejudicial à saúde. Então, como é o cigarro, jamais isso aconteceria. Mas olha, nós temos ali mais de 40 anos de um produto sendo veiculado. O que faz com que hoje a gente olhe para isso e considere um absurdo, e há um tempo atrás a gente iria achar super normal, porque as formas de pensar, o contexto social mudou muito. Ninguém ficava pensando, nossa, que absurdo esse chocolate feito para criança, porque era natural. O cigarro era algo natural, né? Fazia parte, ele estava associado até mesmo a um glamour, né? Os mocinhos, né? Os galãs das novelas, todos fumavam, representavam um status mesmo. Por isso que muita gente tinha esse desejo e a criança reproduzia por meio do cigarro. Hoje a gente acha um absurdo, hoje propaganda de cigarro está proibida, né? Nem pode acontecer, porque há uma mudança de perspectiva mesmo. E os cigarrinhos de chocolate foram substituídos depois pelos lápis, né? Então virou tipo uma caixinha de lápis colorido, todos de chocolate. Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês lembram disso, né? Mas é uma mudança total de perspectiva. E felizmente que a gente muda, né? Eu lembro também que tinha os chocolates os cigarros, né, de chocolate, e tinha também umas bolinhas, assim, era uma bala, né? Era puro açúcar aquilo, que imitava remédio e vinha num saquinho. E aí eu lembro de brincar com essas balas como se fosse remédio. Quer dizer, o tanto que era natural se tomar remédio. Hoje a gente tem toda uma precaução, né, pelo excesso de medicamento ou os riscos de uma intoxicação, enfim,
com muito com medicamento, com a automedicação, é uma mudança de perspectiva. Faz com que esses produtos sejam retirados, né? Ganhe uma nova roupagem. E aqui do lado nós temos essa situação mais recente, né, de 2007, recente entre aspas, não é tão recente, mas que a gente tem ali uma brincadeira com o Kassab, né? Então, ali a gente tem Colgate escrito combate a placa como nenhum outro. É uma brincadeira, não é um anúncio veiculado, obviamente, mas havia uma brincadeira com a figura do prefeito de São Paulo. Porque em 2007 ele criou essa lei Cidade Limpa. E o que era essa lei? O fato de que a cidade de São Paulo não poderia ser poluída visualmente. Então, ele pedia que retirassem todo tipo de divulgação outdoor da cidade de São Paulo por conta dessa poluição visual. E foi toda uma discussão, porque imagine, você tirar todos os outdoor de São Paulo é um grande prejuízo para a empresa e para a publicidade, né? Então, foi toda uma polêmica em torno disso, e por isso que ele brinca, né? Combate a placa como nenhum outro, quer dizer, a placa, né, do dente e a placa que estava associada a essa placa de divulgação. Então, para entender, porque muita gente poderia olhar para essa imagem e não fazer sentido nenhum, né? Você olha e fala, quem é esse homem? O que tem a ver com a placa? Não faria sentido. Quando você conhece o contexto, aquilo passa a fazer mais sentido, né? Depois nós temos a respeito de Omo. Então, aqui um primeiro anúncio mais antigo, né? E aí versões mais recentes de Omo. Bom, no primeiro nós temos a arte muito mais simples, né? Até devido ao período mesmo, né? Histórico, aos recursos que se tinha. E aqui eu quero falar para vocês especificamente sobre a diferença desses anúncios, né? Porque enquanto o primeiro tem muito texto, os outros são quase nulos, né? Tem uma coisinha ou outra. E isso está relacionado àquilo que eu falei para vocês na semana passada, que é o ciclo de vida do produto. Quando o Omo está sendo lançado, as pessoas têm poucas informações sobre o produto, é preciso dar mais informação. Então, você vai explorar muito mais a função referencial. Hoje, o Omo é praticamente... todo mundo conhece, né? Não tem muita discussão. Então, por isso, não é preciso ficar explicando tanto o produto. A imagem fala por si só. Então, são características de acordo com o momento vivido pelo produto. E aí, nesse primeiro anúncio, nós temos algumas palavras que demonstram muito bem esse período, né? Que a gente vê palavras que a gente não usaria atualmente. Então, nós temos ali, agora lave sem sabão, né? Então, aqui em cima, não sei se dá para enxergar. Então, agora lave sem sabão. Depois, alvura, que só Omo dá. Essa palavra alvura, né? A gente não iria usar, a gente poderia usar brancura, limpeza, mas alvura é um termo que a gente não usaria hoje, não nesse contexto publicitário. Então, a alvura que só Omo dá torna o sabão antiquado. Antiquado também é um termo que a gente não usaria nessa situação. Aí nós temos, miraculosa a potência de limpeza de Omo. Miraculosa também é um vocabulário
de um período específico, não de agora. E aí, eu não sei se eu aumentar assim, vocês conseguem ver. Vou tentar. Não sei se aumenta um pouquinho. Nós temos, então, equiomo, penetra fundo no tecido, lava fio por fio, aí tem um V abreviado, que é o você não precisa esfregar tanto. Olha, você não precisa esfregar tanto, significa que você ainda tem que esfregar, né? E enxaguando só uma vez, toda sujidade fica na água. Sujidade também não é um termo a ser usado hoje. Omo lava, quara, alveja e dá brilho numa só operação. Quarar a roupa, talvez vocês possam ter ouvido a avó de vocês falar, porque é muito difícil alguém quarar a roupa, porque as pessoas colocavam a roupa para, por exemplo, passava sabão, colocava naquelas bacias e deixava no sol quarando, né? Porque o sol iria limpar ali a roupa. Então era muito comum quarar a roupa. Hoje, capaz, né? Joga tudo dentro da máquina e boa. Ele lava do jeito que dá. Então toda a sua roupa terá uma alvura jamais conseguida com sabão. Faça essa prova. Lave com omo sua roupa já lavada com sabão. Veja como fica muito mais alvo, muito mais limpo. Use Omo, o milagre azul, usado em todo o mundo pelas donas de casa modernas. Justamente porque era um produto que estava chegando, vamos dizer, né? Então ainda era usado somente pelas donas de casa modernas. A maioria das donas de casa usavam o sabão de soda, né? Pensando no contexto de sítio, fazia aquele sabão de soda e era com isso que se lavava tudo, né? Louça, roupa. Então, por isso que o surgimento do Omo é para um grupo muito específico, né, de mulheres. E ele mostra ali que ele fala: lave com Omo sua roupa já lavada com sabão, né? Quer dizer, para que você iria ter o trabalho duas vezes, sendo que você poderia lavar apenas uma? Então, hoje o Omo substitui o sabão. Quase ninguém usa mais o sabão de pedra para lavar roupa, né? Não sei se na casa de vocês se usa, mas às vezes é para lavar uma peça ou outra. Para lavar o todo, geralmente é o sabão em pó, né? Bom, e aí nós temos do outro lado uma visão mais moderna a respeito do sabão em pó. Então, na primeira imagem, nós tínhamos o que? A mulher como dona de casa, a mulher como responsável pela roupa, né? E depois nós temos uma outra imagem da mulher. Então, entrar na faculdade faz bem. Dispensa o uso de alvejantes, né? Então, porque se sujar faz bem. Então, não é uma mulher dona de casa, é uma mulher que está conquistando o seu espaço, que está entrando na faculdade, e o que mais importa é viver aquele momento e não ficar se preocupando se a roupa vai estar limpa ou não, porque o Omo garante. Né? Então, é uma mudança total a respeito da figura feminina. E embaixo nós temos o homem cuidando da roupa, justamente porque atualmente, embora a mulher ainda seja responsável na maior parte das famílias pelo cuidado com a casa, pelo cuidado com a roupa, hoje é muito mais comum que homens morem sozinhos e tenham que se virar, né, tenham que lavar a própria roupa, e que mesmo que os homens façam a sua parte dentro de casa, né, e que ele saiba, né, lavar uma roupa, como fazer. Então é tudo isso uma mudança de perspectiva em busca de uma igualdade. E aí nós temos uma música aqui que é bem conhecida do Chico Buarque,
conhecida assim, geralmente na escola, nas aulas de história, geralmente se trabalha essa música. E essa música se chama Apesar de Você. Então, vou ler rapidinho e a gente conversa sobre ela. Então, nós temos: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ela tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã de ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal e tal. Bom, essa música do Chico Buarque foi escrita no período de ditadura, né? E no primeiro momento, quando a gente pensa principalmente nessas músicas do período da ditadura, a gente sempre tem que pensar que há um outro sentido por trás, né? Nada é tão simples assim. E por quê? Né? No contexto da ditadura, devido à censura, né, as pessoas não poderiam falar tudo o que queriam, não poderiam criticar o governo. Como que os artistas, de modo geral, tanto cantores, escritores, enfim, como que eles faziam para driblar a censura? Eles criavam textos justamente que permitiam mais de uma interpretação. E muitas vezes você lia, falava, nossa, está falando de amor. Ou nesse caso, por exemplo, está falando de uma vingança, de um ressentimento. E parece que está falando de alguém que abandonou e a pessoa está com raiva. Então, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, tipo, eu vou superar. Então, parece uma letra de uma música de um ressentimento em relação a alguém que te abandonou, por exemplo. E, na verdade, quando a gente começa a perceber, nessa música nós temos uma crítica ao governo. Esse você não é o ser amado que abandonou, né? O você ali é o governo, é a figura ali do governo. Então, quando a gente retoma o texto, considerando esse contexto específico, a gente começa a entender melhor. Porque ele fala, ó, hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. É a questão da censura mesmo. Nós não podemos discutir. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, né? Falando ali às escondidas, porque não era permitido falar abertamente. Então, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Então, ele vai demonstrando esse você ali como governo da ditadura como algo muito ruim, né? Inventou a escuridão, inventou o pecado, né? Inventou esse estado. Mas, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? A esperança de que tudo isso vai acabar. Então, aí eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Ou seja, quando a ditadura acabasse, todo mundo ia celebrar, e onde que você, os
os militares iriam se esconder, né? Como que vai proibir, né? Que acabou a censura, como que você vai proibir quando o galo quiser cantar, né? Então, é uma crítica direta ao governo, mas ao mesmo tempo essa esperança de que as coisas vão mudar, né? Apesar de você amanhã de ser outro dia. E aí toda a música vai falar justamente sobre isso, né? Então, quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, todo esse amor reprimido, você que inventou a tristeza. Então, ele vai apresentando o governo como algo extremamente negativo e que, acabando o momento da ditadura, tudo vai voltar, a poesia vai voltar, a alegria vai voltar, né? As pessoas vão cantar, vão celebrar. Então, para conseguir compreender melhor essa música, é preciso recuperar o contexto em que ela foi criada, né? E toda música a gente tem que pensar por que ela foi criada e qual é a finalidade. Por exemplo, o mesmo a questão do sertanejo. O sertanejo raiz, ele era aquela música de sofrimento, tanto que as pessoas falavam, ai, que é música de corno, né? Porque era sempre sofrendo pela amada, enfim. E isso está relacionado a um ideal romântico mesmo, de que o homem rastejava pela mulher, e que aparece em tantos e tantos textos. E hoje, o que nós temos no sertanejo universitário? Uma mudança de perspectiva, um empoderamento feminino, né? Aí as mulheres cantando e falando sobre uma perspectiva feminina. E por outro lado, nós temos o homem que quer festejar, não é aquele homem que está só sofrendo de amor. Então, isso reflete o ideal que as pessoas têm hoje de vida, né? Que não é mais o ideal romântico de ficar sofrendo de amor. Então, a cada contexto, a gente tem essas características reveladas no texto. Bom, para a gente fechar essa parte, nós temos que pensar também num outro tipo de texto que é muito comum na atualidade e que ele depende diretamente do contexto. E ele é, assim, um texto quase instantâneo, ele dura pouco tempo, porque logo perde-se o contexto e fica difícil de compreender, que é o que acontece com os memes, por exemplo. Porque os memes, eles são construídos em cima de uma situação muito específica. Se você não conhece aquele contexto, o meme nem faz muito sentido, né? Então, quantos memes que são criados pelo brasileiro, né? A todo momento, cada situação, cria-se um meme. E aquilo passa a ser usado por muita gente. Mas com o passar do tempo, aquilo perde força, porque o contexto fica distante e você não consegue recuperar mais o sentido daquele texto. Então, quando se usar o meme, por exemplo, atrelado à publicidade, que geralmente é usado mais nas mídias digitais, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é para um momento específico, né? Então, se é para aquele momento, tudo bem. Não é algo que você vai usar com frequência para marcar aquele produto, né? Você vai usar numa situação X, porque aquilo, muitas vezes você está surfando a onda de que todo mundo está falando sobre aquele meme. Então, considerando essas informações, nós temos aqui uma atividade para ser feita em agências, e por isso que eu estava pedindo para vocês as agências. Então, nós temos pesquisar uma música em que o sentido dela
Inicialmente seria um, então você, ao ouvir, você teria um tipo de interpretação, mas ao conhecer o contexto, né, em que aquela música foi produzida, você teria outra possibilidade de interpretação. Então, vocês vão pesquisar essas músicas e apresentar. Então, cada agência vai apresentar uma música, certo? E depois nós temos a pesquisa de 2 memes. Tentem não repetir muitos memes, né? Entre vocês aí vocês podem até ir conversando. Ah, já defini um meme, eu vou apresentar tal e tal, para que o outro grupo escolha um diferente. Então vocês vão pesquisar 2 memes e explicar o significado e o contexto em que aquele meme surgiu. Por que ele surgiu? Qual que é a frase que passou a ser repetida, né? E por que isso ocorreu? Então, vocês vão apresentar o contexto. E eu coloquei aqui, para apresentar. Então, não é para vocês entregarem o trabalho por escrito. Vocês vão apresentar aqui mesmo pelo Teams. Então, veio a outra agência. Já anota então, Matheus. Então, a gente pode marcar, cada grupo faz a sua apresentação por aqui mesmo. E aí queria ver com vocês para a gente já definir a data para essa apresentação. Como a gente está deixando, vamos dizer, a sexta-feira para os trabalhos, acho que a gente poderia deixar essa apresentação para uma sexta-feira. O que vocês acham? Ótimo, professora. Pode ser? Então, deixa eu só marcar aqui essa agência. A outra Beatriz, qual que é o sobrenome da outra Beatriz? Vocês sabem? Uma coisa que eu queria também deixar claro para vocês é o seguinte: os trabalhos que são feitos em agência devem ser apresentados pela agência. Então, claro, aconteceu alguma coisa muito séria, a pessoa não vai poder participar. É uma exceção. Agora, de modo geral, os integrantes do grupo têm que estar presentes, tá? Senão, ou se alguém, por exemplo, não pôde participar, só fica sem aquela nota, não carreguem o coleguinha, porque depois, lá na frente, eles vão ter um dia para repor os trabalhos perdidos. Então, não deu para fazer, não ajudou em nada, não precisa colocar o nome dele, não deve colocar o nome dele, deixa para ele entregar e fazer em outro momento, tá? Deixa eu ver, então. Vocês acham que para o dia... Até o dia 12, vocês acham que vocês conseguem fazer? Que seria não essa sexta, na outra. Dá, né? Então, beleza. Então, vamos marcar esse trabalho para o dia 12. Deixa eu marcar aqui. 12 para vocês apresentarem por aqui. Então, na sexta-feira. Não nessa, na outra.
certo? Alguma dúvida sobre o trabalho, sobre alguma coisa, algum comentário? Tudo tranquilo? Então, só vou fazer a chamada e aí já libero vocês. Só um minutinho. Só pegar um calendário para eu ver. A Thalia tá aí, né? A Bárbara. E a Beatriz. Só tá uma das Beatrizes, né? Só tá a Beatriz Francisco. É isso? Eduardo. Aqui, professor. Aqui, professora. Gabriel. Deixa eu ver se eu pulei. O Gabriel. Gabriela. Gustavo. Gustavo, não? Henrique. Presente, professora. Hugo. Tô aqui, professora. Caroline. Não? Laila. Larissa. Larissa, não? Leonardo Gouveia. Leonardo Batista. Presente. Luana. Maria Paula. Maria Vitória. Mateus. Natália. Marquei a Thalia, pode deixar. E o Pedro. Belezinha, gente. Ah, a Larissa tá aí? Acho que eu fiz falta, peraí. Então, beleza. Então, chamada feita. Marquem aí para o dia 12 para vocês apresentarem o trabalho em agência, tá? Então, organizem-se aí com as agências para fazerem. Belezinha? Vou parar aqui a gravação.